isso que você está falando, Herbert, é de uma importância visceral, na medida em que as pessoas comuns, todos nós, cidadãos comuns, precisamos ter o cuidado de receber as notícias e procurarmos sempre o contraponto. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu usei a análise do discurso para poder estudar o fenômeno do ENAD, né, do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior, e um dos veículos de comunicação que eu usei para análise, eu fiz uma análise de um recorte de 13 anos, que era o tempo até então que o ENAD tinha, foi a Folha de São Paulo. E a depender da tendência do momento, do governo, do Ministério da Educação, dos interesses ali do próprio jornal, você vê um discurso completamente diferente sobre a validade ou não do exame. Então, é realmente isso. Acho que esse alerta que você faz é muito importante. E mais ainda, esse alerta sobre a necessidade que algumas pessoas têm de ter a verdade, não importa se a verdade seja verdadeira. Ela está apegada àquilo ali, e isso é importante para servir de alerta. Porque se a gente quer construir uma boa democracia, a gente precisa estar muito atento a isso. Só pena da gente sair aí criando novos ídolos, né, que lamentavelmente é o que a gente tem visto agora aí nesse cenário político tão complicado, que a gente vê uma idealização de contextos e personagens que são, assim, bem assustadores. Herbert, nós aqui da Fabricante de Ideias, a gente tem um programa que se chama Café Literário. Eu sou apaixonada por literatura. Eu sou uma pessoa do tipo, estou lendo 3 livros ao mesmo tempo e neste momento terminei 25 só em 2021. Lógico que o home office tem um pouco de culpa nisso, porque você fica muito mais em casa. Mas eu sempre gosto de receber dos meus convidados do Profissional 21 uma ou mais dicas de livro. Um livro que você diga assim, esse é imperdível, tem que ler. Eu fui buscar o livro para poder fazer a indicação. Claro. O livro do Matthew Duncan, Pós-Verdade, a Nova Guerra contra os Fatos em Tempo de Fake News. Nossa, amei isso. É a nossa... enfim, nós estávamos conversando justamente sobre isso, né? Uhum. E esse é um livro que ele traz informações importantes, inclusive sobre como identificar, porque existem padrões muito definidos para esse tipo de comportamento que a gente listou aqui, né? A história lá do mural, que eu dei o exemplo, ou essa história do David Irving, esses padrões dessas pessoas que tentam negar determinadas coisas ou tentam construir uma versão sobre um fato específico, eles obedecem padrões. Uhum. Então, ele ajuda a identificar esses padrões e também é interessante porque ele fala sobre como lidar com essas pessoas, ou lidar com esse tipo de comportamento, né? E porque é o seguinte, se alguém disser que o homem jamais pisou na Lua e você aceitar discutir isso com essa pessoa diante dos fatos e das montanhas de provas e evidências que nós temos, é como se você estivesse legitimando a versão dessa pessoa. Entendi. Nós não temos provas sobrando de que o homem foi na Lua. Por que é que nós aceitamos debater isso? Perfeito. Colocação perfeita. Exatamente. É isso mesmo. A partir do momento que você aceita debater, é como se você legitimasse a sandice que está sendo dita. Olha, isso, em linhas gerais, o que você está dizendo isso é discutível. Perfeito. 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 Então, essa, assim, talvez seja uma das lições mais valiosas que esse trabalho ele traz para a gente, sabe? Nossa, adorei a dica, Herbert. Adorei, adorei. Tô até triste porque tá perto de terminar o nosso papo. Quero te agradecer de novo. Foi um prazer enorme conversar com você. Você é um cara que tem muita conversa a ser
pautada, a ser discutida, a ser pensada, muitas ideias, e eu eu tenho para mim que essa não vai ser a única vez que a gente vai conversar, acho que vem coisa aí pela frente. Para mim vai ser sempre um prazer, assim, uma conversa muito boa, e é muito importante quando a gente conversa, a gente compartilha essas informações, porque a gente está fazendo justamente aqui aquilo que a gente está voltando para o princípio da conversa, né? É saber ouvir. E quando a gente se coloca no lugar do outro, ou escuta a ideia do outro sobre o mundo, a gente está fazendo essa colaboração, né? A gente está trabalhando com uma colaboração que contribui para o crescimento de todo mundo. É isso Né? mesmo. A gente pode até não concordar com as pessoas, mas entender como o pensamento delas se estrutura e se forma para chegar até determinada conclusão. E entender que determinadas ideias, elas não são equivocadas apenas porque eu não concordo com elas. É interessante, porque isso parece uma coisa meio de, sei lá, de gosto musical. Se eu fosse citar um compositor erudito, daquele que eu posso dizer que eu mais gosto das melodias e do trabalho dele, eu citaria Tchaikovsky. Se eu for citar uma banda de rock que eu prefiro, que eu acho bacana, que me estimula, eu falaria dos Rolling Stones. Mas existe Mozart, existem os Beatles. Esses dois que eu citei anteriormente são só os meus preferidos. Mas eu tive uma certa vivência com a música quando jovem, na escola, estudei um pouco de teoria musical, fiz canto coral, essa coisa toda. Então, o que eu aprendi não me permite dizer que a música dos Rolling Stones é uma música mais sofisticada do que a música dos Beatles, ou sequer igual. Os Rolling Stones são apenas aqueles que eu mais gosto. Assim como Tchaikovsky é soberbo, mas não é Mozart. Você sabe, é interessante isso que você está trazendo, porque todos os programas que são vinculados à consultoria educacional, esses que são gratuitos, que na verdade são 90% deles, têm a ver exatamente com esse compromisso da gente colocar as ideias em debate e pegar a oportunidade que a gente teve de estudar e, de uma certa maneira, compartilhar com as pessoas. Porque uma coisa que tem me preocupado muito, Herbert, e também volta para o início da nossa conversa e volta para essa questão, inclusive das fake news, é que o espaço da ideia tem sido ocupado por pessoas que não estão querendo discutir ideias, que querem impor. E é preciso que a gente dê ferramentas para as pessoas realmente pensarem, para que elas tenham condição de decidir o que elas gostam mais, se é Mozart ou se é Tchaikovsky. É exatamente isso. Perfeito. Perfeito. Um prazer, meu querido. Muito obrigada de verdade. O prazer foi todo nosso e estamos à disposição. Agradeço demais pela lembrança e agradeço mais uma vez pela sua colaboração na nossa série, porque uma das coisas que foram positivas naquilo que eu lhe falei, de fazer as coisas no ritmo que eu queria fazer e não pela exigência de uma pauta que estava encomendada, foi justamente isso, achar as pessoas certas para falar sobre as coisas. Então, foi assim foi por isso que aquela série ela teve o resultado que teve. Sim, e o tema é muito importante. E saiu do lugar comum, né, Herbert? Saiu completamente. Eu espero que sim, espero que sim. Sim, não, aquilo ficou assim, ficou de uma delicadeza. O trabalho que você fez de construir aquele diálogo em cada um dos episódios foi de um cuidado, de uma delicadeza que poucas vezes eu vi. Então, o Muito prêmio foi obrigado. muito merecido.